Olá, tudo bem? Aqui é o psicólogo Marco Aurélio Medrado, eu estou falando no meu canal e hoje eu tenho uma coisa interessante para conversar com vocês. Mas antes eu quero dizer que você se inscreva, vá no meu canal lá e se inscreva, aperta o sininho lá, marca o sininho para você receber as notificações dos vídeos que eu vou produzir. Hoje continuo na minha playlist Viagens Psicológicas, né? E aí lá eu estou falando de arte, de cultura e de psicologia, que é a minha área de atuação, e mitologia grega. E falando em mitologia grega, eu hoje estou aqui no Parque do Ibirapuera, né, em São Paulo, que é um dos maiores parques da América Latina, né, muitos hectares aqui, lago, pessoas curtindo aqui a natureza, mas aqui a gente tem uma escultura maravilhosa que retrata a mitologia grega, um mito grego, né? E essa escultura ela foi encontrada na Itália, no Renascimento, em 1506. E aí ela foi feita uma cópia fiel aqui, pelo Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo. Ela retrata o mito do grupo Laoconte, né? Quem era Laoconte? Laoconte era um sacerdote, que é esse que está aqui no meio da imagem, esse homem barbudo aqui. Ele era um sacerdote de Poseidon, né, na Guerra de Troia. E quando chegou naquele final da Guerra de Troia, ele resolveu dizer para os troianos que o cavalo de Troia era uma fantasia, que ele era oco, né? E a partir daí, ele foi punido pela deusa Atena, que enviou 2 serpentes, e essas serpentes então destroem tanto ele quanto os 2 filhos. Então essa escultura ela foi produzida entre o período de antes de Cristo e depois de Cristo. É uma escultura que marca uma transição, uma transformação, né? Então vocês veem que aí ele é punido pelos deuses porque ele queria alertar os troianos com relação ao presente de grego. Quer dizer, aquela situação na psicologia, quando a gente fala que o indivíduo está em conflito e o conflito vai levar a uma transformação, né? Então, durante todo o processo de análise, o indivíduo, quando ele cria consciência de alguma coisa, que foi o caso do Laoconte, né? Ele tenta divertir os homens sobre isso. Ele chegou ao que os gregos chamavam de uma metanoia. E a metanoia ela se caracteriza muito na análise quando você vê o conflito. O conflito é significante porque ele vem pelo número 2. E vocês vão ver ali que são 2 filhos, 2 serpentes. Ele está exatamente entre os 2. E tem uma serpente ali que está mordendo exatamente a parte central do seu corpo, né? Aquilo que divide as partes superiores com as partes inferiores. Então, esse mito ele é bacana porque ele vai estar retratando isso, um processo de transformação que começa sempre num conflito. Quando o meu paciente traz numa análise sonhos que retratam o número 2, 2 pessoas, 2 objetos, 2 situações, o dia e a noite, eu percebo que ali naquele conflito há algo que precisa ser conscientizado, né? No caso aqui do mito do Laoconte, a consciência do homem e da sua transformação. Quando ele se confronta com os deuses, ele valoriza a condição humana. Ela foi encontrada em 1506, quer dizer, na época do Renascimento, do humanismo, né? Então a gente está falando exatamente disso. E é curioso quando vocês observam a presença das serpentes, a gente lembra do cérebro reptiliano, que é uma das teorias surgidas agora, recentemente, né, quando se fala daqueles 3 cérebros. O reptiliano é exatamente o cérebro mais primitivo, mais irracional. Quer dizer, à medida que o homem evolui racionalmente, ele entra em conflito com seus instintos, né? Isso está em Freud, em grandes pensadores, né? Freud no Mal-Estar e a Civilização, ele está falando disso o tempo todo, o conflito entre eros e civilização. Então a gente vê que o mito de Laoconte, ele retrata, como tantos mitos estudados por Carl Gustav Jung, né? O psiquiatra suíço, do qual eu me vinculo na escola da psicologia junguiana. O Jung estudou os mitos exatamente por isso. Indicou para a psiquiatra brasileira Alice da Silveira que ela também estudasse os mitos, porque os mitos, as histórias míticas, as lendas, os contos de fada, eles retratam conflitos e manifestações do inconsciente. Eles estão repletos de símbolos. Então, por isso que eu estou chamando a atenção para a questão da serpente. O cérebro reptiliano é exatamente o irracional, a dificuldade de conviver exatamente com o racional na medida em que o homem evolui o seu campo de consciência. Isso tem que ser resolvido. É por isso que a gente está num parque, né? No parque as pessoas estão em contato com a natureza. O que a grande cidade traz é exatamente um conflito. Cada vez mais a gente vai estudando, vai trabalhando a nossa consciência, o nosso cérebro, né? O nosso córtex, chamado frontal, né? O nosso cérebro mais racional, as nossas experiências emocionais, mas aí aparecem as serpentes, como no caso do mito aqui em estudo. Lembremos que no mito de Prometeu, Prometeu também é punido por ter roubado fogo
dos deuses para dar aos homens. É o princípio de transformação da consciência, é o Fiat Lux. Então tudo isso retrata a questão da importância da mitologia grega para a gente estudar a psicologia. Tá? Então fique atento aí no meu canal, porque eu estou sempre fazendo cursos de mitos gregos, de alquimia, de religião, porque nessas formas de manifestação do inconsciente a gente encontra uma forma de entender os nossos conflitos, as nossas neuroses e uma saída, que o mais importante é oferecer aos nossos pacientes e às pessoas um caminho de autodescobrimento. Tá bom? Então se inscreve lá no meu canal que eu estou te aguardando. Dá a sua opinião, o que é que você achou da imagem? Qual a sua opinião sobre essa imagem? Eu tenho certeza que você tem muito a dizer sobre isso. Muito obrigado.